boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio 30 do nosso podcast Fala Comigo Deus. Hoje com a nossa ilustríssima pastora Ilusângela, isso mesmo, para os íntimos Ilu, pastor Ilu. E nós vamos iniciar esse programa hoje de forma diferente. Você que está, né, no seu almoço, que você já está habituado a nos assistir, prepare-se, porque nós vamos começar esse programa com uma palavra de Deus. Ela, a pastora Ilu, separou, diz ela, que a semana tem um versículo muito propício para este episódio, que está falando muito ao coração dela. Pastora, podemos abrir esse programa com esse versículo? Sim, com certeza. Então, obrigada. Bom dia, momento é boa seu. tarde a todos. Eu quero ler para você Provérbios 24, de 3 ao 4, que diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens, preciosos e desejáveis. Eu acredito que esse versículo vai falar tanto ao seu coração como falou ao meu durante toda essa semana, porque é importante que a gente entenda que o ambiente do lar, ele precisa ter essa consciência de Deus estar nele, do Espírito Santo nos guiar, para que com toda a sabedoria a gente consiga alcançar o coração de quem está na casa. Amém. Amém? Amém. E nós vamos, por que isso? Porque este versículo que está na mente dela e no coração plantado pelo Espírito Santo durante a semana tem muita importância no episódio de hoje, porque nós vamos falar exatamente sobre a casa, sobre a família, e você vai ver como foi importante, como é importante este versículo. Mas você que está nos assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho, ajuda a gente, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, e saiba que este podcast veio do trono de Deus para trazer alegria para as pessoas, para fortalecer as pessoas na sua fé, porque às vezes, sabe, pastora, a pessoa está tão abatida na fé, aí escuta um testemunho, aquilo alimenta a alma dela, né? Faz ela reviver novamente, ela voltar a ter esperança, né? A voltar a ler a Bíblia, a voltar a orar, porque muitas pessoas estão acabando vivendo uma vida de rotina, uma fé rotineira, né? E aí não tem aquela ligação íntima com Deus, não está tendo aquelas experiências maravilhosas de quem está buscando, quem está obedecendo, temendo, né? Se submetendo. Quando você deixa de fazer essas coisas, você fica muito vulnerável ao mal, fica muito exposta. E aí, muitas das vezes, você se deixa levar. Então, você que está almoçando, assista mesmo, volta lá nos nossos programas anteriores, tem muitos testemunhos maravilhosos que ele foi feito para você que está nos assistindo. E vamos embora com mais um episódio, nosso 30, né? Que, olha, Juliana, maravilha, né? 30 episódios já, né? É a graça do Pai, só isso, né? Vamos lá. Hoje nossa convidada é pastora Ilusângela, né? É uma mulher de Deus, esposa também de um pastor, né? Qual é a igreja, pastora, da senhora? Atualmente, Igreja Verbo da Vida de Jacarepaguá. Qual é o lugar, endereço? Tanque. No Tanque. Ó, Verbo da Vida? Isso. No Tanque, não é isso? Sim. Nome do seu pastor, do presidente? Ainda está em transição, meu Em marido transição, é Paulo. sim. Paulo Nome do seu esposo sim, é? Paulo Cavalcante. Paulo Cavalcante. Muito bem. Olha, homem de Deus, mulher de Deus, nós vamos ver a importância, né, de uma esposa que tem realmente o cuidado, né, de ajudar, de ser uma ajudadora, né? Tudo isso ao longo desse episódio nós vamos falar sobre isso. Muito que bem. Mãe de filhos, né? 2 filhos, não é isso? Sim, 2 meninos. E quantos netos? 3 netos. Já 3 netos, meu Deus, que Um é maravilha. bebezinho ainda, tem 10 A casa meses. está cheia, né? Podemos Sim. dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Com certeza. Seus filhos são de Jesus também? Sim, os dois são pastores. Um é pastor presidente de uma igreja em São Paulo. Maravilha. E o outro é auxiliar, ainda está em treinamento. Que maravilha, Jesus, que bênção.
Verdade. Isso aí. Isso é um presente de Deus, né? Ter uma casa que serve ao Senhor. Muito Sim. bem. Pastora, nós vamos ter que começar aqui, ó. Depois de anos entre carreira, ministério e muitas conquistas, ela ouviu o chamado de Deus. Volte para o lar. Olha que interessante. Hoje ajuda mulheres a reencontrarem propósito dentro de casa. Uma conversa sobre cura, reconexão e o que realmente importa. Sim. Né? A reconexão com Deus, não é isso? Muito bem, ela vai falar disso tudo já já. Vamos começar. E eu quero dizer para a senhora que essas perguntas que nós temos aqui, elas são somente para direcionar, não fique à vontade, deixa Deus lhe usar. Fazer igual meu pastor fala, deixa Deus usar, minha irmã. Muito bem. Muito bem. A primeira pergunta, como foi seu encontro com Jesus aos 18 anos? Não é de lar evangélico, então. Se converteu com 18 anos. Sim, eu me converti com 18 anos. Os meus pais, eles eram evangélicos, né? Quando casaram. Sim. Mas eles se afastaram por 10 anos do evangelho. E eu posso dizer que algumas vezes, muitas vezes, meus avós é que nos levavam quando criança para a igreja. E eu fui à frente muitas vezes, né? Mas o meu encontro com Cristo mesmo foi aos Real. 18 anos. O meu encontro com o Senhor Jesus foi aos 18 anos. Eu estava mesmo... eu fui num culto na BI, na antiga BI. E lá no centro da cidade, sim. De imprensa, né? Isso, eu também fui isso. muito àquele Associação culto Brasileira de Imprensa. Da Da Igreja Maranata, que foi aonde eu me converti e onde me batizei, aos 18 anos. Muitos saíram de lá, né? Muitos, muitos. Eu Então, conheci assim, muita gente que saiu de lá. ainda na IBI. ocasião, não era nem igreja, ainda era Associação Missionária Evangélica Maranata. Depois é que se tornou igreja logo em seguida. É na Rua México, se não me engano, né? Não lembro bem o nome É da rua. México Sim. mesmo. E ali eu tive encontro com o Senhor Jesus e foi algo maravilhoso porque isso mudou bastante a minha vida. Até em relação mesmo a casamento, relacionamentos, porque meus pais, eles se divorciaram com 35 anos de casados, Que né? triste, né? É triste mesmo, mas enfim, mas amigos e eles continuaram amigos. E ali eu fui sendo tratada pelo Senhor, né? Para querer realmente me casar algum dia, construir uma família. E isso foi muito bom para mim. Muito bom mesmo. E depois disso, eu também comecei a trabalhar com os 18 anos. Eu trabalhava numa multinacional por muitos anos, a Gasterne. A Gasterne? Sim. Eu trabalhei 19 anos lá. Joalheria famosa. Isso, ainda tem, né? Sim, ainda tem. E eu ficava muito tempo fora de casa, né? Eu viajava algumas vezes, trabalhava feriados, porque era comércio, né? Apesar de trabalhar no estoque, eu tinha essas responsabilidades. De repouso e estoque nos outros lugares, né? Sim, e depois cargos de chefia, tudo isso. E depois faculdade. E há de convir que a Gasté pagava bem, né? Sim. Todo mundo, era o sonho de consumo de muitas mulheres trabalhar na Gaster, né? Foi maravilhoso. Muitas pessoas. Ainda somos uma família por conta disso. Nossas amigas que trabalhavam conosco. Quem entrava difícil para sair. Era muito difícil. Sim. Eu tive contato com os donos na época, há muito tempo, que eu trabalhei numa empresa que também prestou serviço para a Gaster. Era exclusiva. E depois nós começamos, né, a nos envolver com a igreja e trabalhamos com casais há muitos anos, eu e meu esposo, curso Casados para Sempre. Aí casou? Casei, sim. Teve 2 filhos logo, de imediato? Não, eu não podia ter filhos. Maravilha. Eu tinha dificuldade. Conte-nos como é que foi isso, não pode deixar. Então, Milagre. Foi um milagre mesmo de Deus. Eu não tinha muita dificuldade na questão de engravidar. Chegou aí a médico? Sim. O médico falou que seria difícil, isso, deu o diagnóstico? Sim, isso mesmo. E aí depois, quando a gente menos esperava, o Senhor abriu a minha madre. Maravilha. E eu tive Deus é surpreendente. um menino maravilhoso. E 6 anos depois eu tive outro. Aí, confirma. Deus dá um milagre, ainda confirma o milagre, a bênção, né? Sim.
E a gente, e com isso, né, por essa dificuldade, o meu primeiro filho, eu acabei me tornando uma pessoa. Eu trabalhava muito, como eu te falei, e eu levava ele para Ipanema comigo no ônibus da empresa, dividia meu horário de amamentação, horário de almoço para poder estar ali. E eu fiquei muito focada, né, no meu filho. E eu esqueci um pouco do meu casamento. E isso não foi bom. Isso não foi bom. E aí Tinha depois, uma jornada de sim, trabalho muito, muito muito ardente, muito exaustiva. exaustiva. Isso, Aí vem um isso. bebê, você, Sim, uma mãe, sim, sonhava em ser mãe, passou pelo sim, milagre, né? Imagino. sim. Aí queria o É, filho o tempo todo, é, dividir entre você, o é. trabalho e o filho, né? Mas aí nós fomos. Marido, coitado, se lascou, Coitado. né? Então, aí nós fomos convidados pelo nosso pastor na época, meu esposo já era diácono, nós trabalhávamos já no ministério, fomos convidados para participar do encontro de casais. E nesse encontro de casais, no final de semana, nós realmente restauramos ali muitas coisas que Que precisavam ser coisa, restauradas, encontro de perdão, casais. muitas coisas assim. E ali, a partir daquele momento, nós fizemos o segundo encontro de casais na Maranata. E a partir dali, nós passamos 22 anos trabalhando com o encontro de casais, com a família, Ajudando. ajudando. Que lindo, Né? Meu gente. marido Que é do Ministério de história. Louvor, então tudo contribuía, né, para a gente poder estar ali na obra. Submissão também, né, pastora? Submissão. Porque Sim, a pessoa tem que querer mudar, querer melhorar, se sim, submeter à vontade de Deus, à palavra, com né? certeza. Para Sim, poder mudar a situação, o entorno, né? sim, sim, Mudar as circunstâncias, né? com certeza. Não é, Deus não vem assim, eu vou mudar, eu trato tudo, Não, não. Vocês tiveram nós que reconhecer os erros, se precisa querer, né? perdoarem, Precisa né? querer. Querer, né? Isso. Se submeteram aí ao encontro de casado, porque às vezes a Sim. resistência já começa ali, não quer, um quer, outro não quer, não vai, aí não quer mudar nada, não quer melhorar Verdade, nada. sim, sim. Mas nós decidimos que queríamos fazer algo, né, para a gente resgatar O o casamento, né? casamento, A alegria do alegria, casamento. trazer o vinho novo O para o vinho casamento. novo pro casamento. Isso foi maravilhoso. Então a gente esteve ali, se expôs à Se palavra, submeteu. submeteu à palavra, se expôs à palavra e agora são 37 anos Coisa de linda. casado, E no mesmo amor? no mesmo amor. Mesma alegria? Amiga, interessante que foi algo que renovou Para para sempre. sempre. Ficou algo Coisa linda. diferente. Ficou algo diferente. Isso é De bom. verdade. Pastora, fica até uma dica, né, pastora? Sim. Como é importante você prestar atenção nos encontros de casais. Porque olha o que ela está testemunhando, Sim. que no encontro de casais renovaram-se os votos de forma Perfeito. para sempre. E de uma forma bacana, né? De Sim. verdadeira, né? Sim. Porque só dura porque é verdadeiro. Fizeram Isso. de verdade, com verdade. Sim. Abriram o coração, se perdoaram, né? E depois nós fomos apresentados por esse mesmo pastor ao Ministério de Casados para Sempre, que é um curso, né? Uma mentoria para casais, e ali nós começamos a trabalhar ouvi também com falar isso. nesse Sim, é encontro. maravilhoso. E aí nós vamos assim ajudando famílias naquilo que nós mesmos fomos restaurados, né? O nosso testemunho, né, de casal, de filhos, de tudo isso, porque essas ausências também que a gente sai um pouco Nós do vamos lar. falar muito delas aqui, porque isso é muito importante também, né? Nós vamos entrar já já nesse mérito da Perfeito. questão aí. Mas eu quero massificar um pouquinho essa questão da união, né, do marido. Foi muito importante, porque é muito comum a família, você vem uma família, marido e mulher, de repente não tem filho. Ou batalha para ter um filho, ou não quer, porque não é, o planejamento é outro, demorar mais. E aí fica ali, o marido e a mulher viajam, passeiam, são os dois ali. Vem um bebê. É muito comum o casal começar a focar mais, vou dizer até o casal, não vou nem falar que seja a mulher Sim, mais ou o os homem dois. mais. O casal mesmo acaba focando no bebê e acaba esquecendo a sua própria, o cônjuge, né? E isso é um perigo. É onde às vezes dá brecha. Perfeito, isso mesmo. Né, pastora? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso para quem está nos ouvindo, que pode estar passando por uma situação dessa. Sim, a gente tem visto até ultimamente
alguns casais que passam por isso, né? Ficam esse desligamento por conta dessa necessidade, porque um bebê requer realmente muitas atenção, muitas coisas. Mas o importante é que o casal veja que precisa também cuidar um pouco um do outro, né? Ter essa paciência, o homem tem essa paciência, a mulher também tem que ter essa sabedoria de saber lidar com isso e, principalmente, pedir ajuda. Nunca fique sozinho. Não fique sozinho. Quando você percebe, você procure alguém, né? Um amigo, uma liderança, um pastor, uma amiga, que possa te suprir também e você possa conversar, né, sobre isso e ter o apoio, né? Às vezes a família não tem um apoio, os pais moram distantes, não tem aquela rede de apoio, né? E por isso você precisa, não fique sozinho, né? Fale, converse com alguém, saiba também com quem falar. Tenha sabedoria, peça a direção de Deus para saber isso, com o Espírito Santo, para que você possa ter, né, esse apoio de alguém que possa te ajudar a não ficar sozinho nessa etapa da vida. Superar essa etapa, né? Superar, porque passa. E não ficar com prejuízo o casamento, porque pode, para não causar o prejuízo, né? Porque pode causar um prejuízo. Muito, muito grande. Existem consequências, né, até de separação e consequências emocionais também, né? Que a pessoa chega até precisa de um auxílio de um psicólogo, de algo mais profundo. Então, busque rapidamente ajuda. Isso é muito importante, né? Porque o bebê, ele suga muito, né? Vem muito. trazer, muda toda a estrutura familiar. Sim. Muda completamente. Sim. E se realmente não tiver a rede de apoio, tem que se apegar com o Espírito Santo, tem que se apegar com Deus, para Deus te fortalecer. Tá bom? Eu, há pouco tempo, tive uma pessoa que teve um bebê e ela estava assim, lá bem no começo, teve algumas dificuldades, e ela falou assim para mim: olha, tá meio complicado levar esse casamento. Ai, eu tô muito nervosa. Falei, calma. O diálogo é tudo, Ângela. O diálogo é tudo. Foi exatamente o que eu falei. Você precisa sentar e conversar com seu esposo. Bater um papo, tira um tempinho. O bebê é muito importante agora, está numa fase muito importante. Mas não pode ser tudo. Não pode ser tudo. E no caso, meu marido, a gente parecia que nós éramos amigos, né? Porque acaba ficando desse jeito e o homem se sente assim, acho que ela não me ama mais, não, né? É uma coisa natural, mas com diálogo e com ajuda, né? No nosso caso tivemos bastante ajuda e nós restauramos o casamento nessa questão e começamos a ver a necessidade de ajudar outras famílias com isso, né? Maravilha. Isso é muito bom. Quem vos fala é uma pastora, esposa de um pastor, além de ser pastora consagrada, que eu fiz questão de perguntar a ela se ela era pastora coadjuvante apenas ou se ela era ungida pastora. Ela falou, não, eu fui consagrada pastora antes mesmo de tudo isso. E meu esposo também foi consagrado, não é isso, pastora? Sim. Muito bem, então é ela que vos fala, uma autoridade em casamento, porque uma mulher pastora, esposa de um pastor, casada há tantos anos, né? Foi o primeiro marido, o único marido, né, pastora? Sim. Então ela tem autoridade para te falar, para você trazer esse alerta, né? Para você, se estiver passando um momento desse com um filhinho novo, ou pode não ser filho, pode ser uma situação de uma pessoa doente que veio para sua casa, uma família bem que está... colocado, isso mesmo. Às vezes você, mas eu não eu tô passando por uma crise, mas minha situação não é filho pequeno, mas você trouxe a sua mãe, a sua sogra para dentro de casa que está doente, um parente que está doente, ou uma questão qualquer diferente, você não está sabendo lidar. Senta, conversa com o marido, vai para o encontro de casais, não é isso, pastora? Você procure ajuda, né? Encontros de casais, ou curso Casados para Sempre. Então, existem as igrejas, né, atualmente estão proporcionando. Por muitos anos a gente não teve isso, né? Mas, graças a Deus, as igrejas estão abertas. E estão divulgando, né? Através da internet, os eventos, né? Sim. Que você pode participar e sair de uma situação, né? Procure. Arrumar ajuda, conseguir ajuda.
Muito bem. Pastora, agora nós vamos entrar na questão do seu trabalho, né? Que a senhora já pincelou aí, que era da Gastern, chegou a galgar alguns cargos lá dentro importantes e requereu da senhora mais atenção, mais cuidado, e com isso a Sim. senhora teve que, às vezes, também deixar um pouco a casa, né? Vamos falar sobre isso, porque você pode estar vivendo uma situação dessa e às vezes está sentindo porque fica um vazio, fica um sentimento de meio que de que não está tudo certo, né, dentro da gente, né? Porque a dupla jornada ela causa isso, já é natural da dupla É jornada. verdade. E as mulheres hoje do Brasil, elas estão, principalmente as mulheres que a gente está falando, que carrega dupla ou tripla jornada, né? Sim. Então a senhora viveu isso, né? Em que Deus o que Deus te ensinou no tempo em que esteve distante do lar. Né? Não distante totalmente, mas bem distante, né? Fala sobre isso. Eu quero que a senhora esmiúce isso aí para a gente poder, quem está lá em casa, passando um momento desse, venha entender uma situação dessa. A gente fica um pouco afastada, né? Outras pessoas cuidam dos filhos, da casa, Te substitui. e nos substituem, né? Então, assim, creche, alguém ajudando na casa. O meu esposo tinha uma flexibilidade de horário, então, graças a Deus, ele sempre foi muito parceiro, muito Menos companheiro. mal. Menos mal, sim. E aí nos ajudava também em relação a isso. E hoje eu percebo que é importante a mulher estar fora, não significa que ela não possa também exercer esse comando da casa. Mas quando a gente não tem essa experiência, isso se torna um pouco mais difícil. O ideal seria que a esposa, a mulher, a mãe, estivesse em casa, cuidando, né, da sua família. E outra coisa que eu percebo também, Ângela, que muitas mulheres que não trabalham fora, às vezes se sentem depreciadas por conta de achar que não são, que Que não aquele trabalho da casa é muito é, é insignificante. insignificante. E isso E não é uma não é verdade. Isso não é verdade. uma verdade. Não é verdade. Cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, isso é altamente significante. Precioso. É muito precioso. E eu digo isso com propriedade. Hoje eu vejo o quanto é importante a esposa estar voltada ao lar. A mulher está voltada ao lar, independente se tem filho ou não, porque nós é que damos assim aquela harmonia à casa. Nós é que trazemos aquele lugar de conforto à casa, né? Então a gente percebe essa necessidade. O estar longe de casa me deixou um pouco com algumas sequelas, né? Nosso filho mais velho teve algumas dificuldades de escola, questão de amizades, questão de envolvimento. Ele começou a trabalhar fora muito cedo, ele foi para o comércio muito cedo, trabalhar em shopping. Começou a ter contatos com coisas que, infelizmente, não foram muito boas, né? Começou a fumar, ele conheceu a droga, né? Chegou a conhecer. Chegou a conhecer a droga. Não foi assim, foi maconha, mais alguma coisa assim, mas que isso tudo fugiu completamente da educação. Da educação que nós demos. Tinha recebido. E a gente, assim, aquilo Perigoso também até. perigoso. Nós já estávamos Pra mim, trabalhando perigoso. com encontros de casais, mas é interessante, Ângela, que a semente do Senhor, ela Fica plantada, né? porque eu lembro. A boa semente. A boa semente, A boa a semente do Senhor, da palavra, né? semente. Eu lembro que uma vez, ele depois contando pra gente, uma vez que nós estávamos até no encontro de casais, e ele chegou em casa assim, né? Já tinha noite, uma balada, e chegou em casa, aquele sentimento assim. Cadê meus pais? Ai, Jesus veio, meus pais, e eu fiquei. Foi embora. Uma coisa assim. Então, quando nós tivemos conhecimento disso, nós entendemos que nós precisávamos diminuir O ritmo. o ritmo, né? Tanto de não trabalho. Preocupar tanto com o futuro, com o dinheiro e preocupar mais com a família. Nós começamos a diminuir o ritmo, inclusive com o ativismo religioso. O que é esse ativismo religioso? É você ficar muito fora e pouco dentro de casa.
né? Você pode atender tudo à igreja. tudo a igreja. Nós fazíamos E negligenciar a casa. isso. Nós éramos muito muito ocupados, muito envolvidos com a obra e tudo isso também precisa ter o equilíbrio, Que né? importante, pastora. Ter o equilíbrio. E isso tudo acontece assim com a maturidade, né? Porque a gente, naquele afã de estou fazendo para o Senhor, estou fazendo para o Senhor, e nós aí Primeiro amor, percebemos. primeiro amor, primeiro Isso. amor. Aí quando nós percebemos dessa necessidade, nós voltamos, retrocedemos um pouco, não deixamos de fazer, mas retrocedemos um pouco, diminuímos e a gente pôde dar mais assistência e ele se fortaleceu, ele teve um encontro com o Percebeu Senhor. isso, filho. Isso, percebeu. E ele teve um encontro com o Senhor aos 16 anos de idade. Benção. Porque ele foi consagrado ao Senhor desde bebê, ele participou de tudo, família cristã estruturada, tudo isso. Mas tinha Mas deficiência. precisa ter o seu encontro com o Senhor. E ele teve. E hoje em dia é um homem de Deus. Ele Pastor, é sua esposa, né? é pastor. Principal presidente. Ele hoje está Qual é a pastoreando igreja uma dele? igreja United de Bela Vista, em São Paulo. São Paulo. Ele assumiu agora, tem 15 dias. Que Ele era auxiliar, bênção. agora assumiu. E isso a gente vê, e o filho mais novo, né? Pode também falar o nome do primeiro? é Vinícius. Vinícius e pastor Karen. Vinícius. Pastores. Vinícius e Karen, eles estão agora à frente dessa igreja. E o Vitor e a Sara, que é o meu filho mais novo. Casados também. Eles são auxiliares, né? Eles estão em treinamento dessa mesma denominação aqui na Barra. Que bênção, né? Barra. E ali nós fomos vendo que Ai, que orgulho, valeu, né? valeu a pena. 2 filhos pastores, meu Deus, Valeu a dose pena. dupla. É o nosso legado, Deus né? é bom demais para a irmã. É o nosso legado, graças a Pastora, Deus. que lindo. Um milagre, o milagre do Senhor, ele tem sido algo maravilhoso. Eu tô vendo. Maravilhoso. Por isso que trabalhar com famílias, trabalhar com mulheres, trabalhar com vidas tem sido assim o nosso objetivo, né? Nós estamos ali, como eu falei para você, nós estávamos à frente de uma igreja por 9 anos, ali no Tanque, a Igreja Cristã Viver e Fé, e nós entendemos que nós não podíamos mais ficar sozinhos. Então, nós convidamos, né, a nossa antiga igreja, a Igreja Verbo da Vida, a tomar conta do local. E agora tem um casal maravilhoso, pastor Murilo e a Kathleen, sua esposa. Eles estão agora à frente, né? Nós estamos saindo de cena e eles estão entrando para tomar conta daquela igreja tão amada que nós cuidamos com tanto carinho. Maravilha. E agora é a Igreja Verbo da Vida em Jacarepaguá. Maravilha. Com esse casal maravilhoso. Então, a obra do Senhor, ela continua, mas é muito lindo. É tão gostoso quando a pessoa vai pregar. Eu vejo isso na minha igreja. Meu pastor, tudo que ele fala com veracidade, com aquilo que ele vive, né? Ele fala com a alma, né? Sim. Porque é o que ele vive. É muito lindo você passou por lutas, né? Reconhece que lá atrás teve. Isso é que é importante aqui. O que ela está trazendo para você é esse reconhecimento de que em determinado momento ela acabou negligenciando, sentiu que estava negligenciando, porque eles estavam focados em trabalhar. Obviamente eram mais jovens, Sim. precisavam dar o melhor para os filhos, né? Então tinha que meu trabalhar. esposo tinha 22 anos. Pois quando vocês casaram. Sim, então, éramos muito naturalmente, novos. projetaram de trabalhar bastante, Sim. mesmo servindo a Deus, trabalhar para poder ter uma vida estruturada, financeira. Obviamente que isso tem um preço, porque quanto mais o seu cargo é de maior responsabilidade, você tem que se dedicar mais. Quanto mais lhe é oferecido, mais você também tem que pagar preço, né? Verdade. E com isso acontece da casa sofrer mesmo, é natural. Aconteceu na minha vida, pastora, né? Isso eu quero falar com a senhora, porque nós estávamos numa fala sobre um casamento, sobre uma família que tinha marido e mulher e filhos. Mas vamos falar um pouco da luta de uma mulher que ela tem esse arrimo de família. Ela não tem o marido, que foi o meu caso, por exemplo. Eu tive que sobreviver, né, ajudar meus filhos, minha filha. Depois, um tempo, meu filho ficou
com a avó e eu fiquei com a minha filha, que foi uma luta também muito grande. Mas eu senti isso. Tinha que trabalhar demais. Negligenciei também. Hoje minha filha até fala, mãe, nem foto eu tenho do passado. Falei, mas compensação Deus te deu muito agora, né? Porque são 2 Sim, podcasts, vai ter registro aí para a vida toda. é Isso verdade. acalmou o coração dela. Um Sim. determinado momento ela falou, mãe, eu não tenho nenhuma foto do passado, mãe, nem para contar uma história. Mas Deus faz perfeito, de forma Sim. perfeita. Me compensou com tudo isso que a gente registra agora, né? E aí, minha amada pastora Ilu, vamos falar um pouco, eu quero que a senhora, com a sua sabedoria, com o seu entendimento como pastora que cuida de casais, quando chega uma mulher que está vivendo essa situação, como é que a senhora pode aconselhar? Como é que uma mulher que está tendo que trabalhar, deixar os filhos, às vezes, não é só um filho, às vezes até Sim. mais, né? Como é que faz, né? Como é que ela vai largar para cuidar? Como é que ela vai resolver essa questão? É interessante que na minha última turma do curso Experiência do Lar na Nossa Casa, foi algo assim que eu não foi planejado. Eu fiz 2 turmas, uma terça e sábado e outra sábado. E a turma de sábado foram todas solteiras. E 2 delas eram mulheres que que haviam se divorciado com filhos e tiveram essa necessidade desse cuidado, Nesse nesse contexto. contexto que você está falando agora. Eu achei muito interessante porque Deus, ele se preocupa com todas, com todos, né? Então, não é só a mulher casada, é a mulher também que precisa tomar conta de filhos, que está sozinha, que se viu numa situação, né, como essa, ou uma viúva, ou alguém que nunca casou, né? Enfim, o Senhor, ele também está com interesse, muito interesse, de que essa mulher ela consiga sobreviver e essa mulher consiga alcançar, né, tudo aquilo que ele tem como propósito para a vida dessa mulher. E eu entendo que todas nós precisamos de uma rede de apoio. E não ficar sozinha nas suas dificuldades. Porque às vezes você, mesmo com uma família grande, você pode se sentir sozinha. Não é verdade? Sim. Então, procure Pode se sobrecarregar de se um trabalho sobrecarregar. e sentir que não está conseguindo Isso. dar Sim, atenção à casa. sim. E eu acho muito importante que as igrejas também tenham um olhar para este lado, né? De também poder dar suporte, dar Se condições, estruturar para dar se esse estruturar, suporte. sim, ter essa estrutura de também abraçar esta causa, né? Dessas mulheres que não têm um Um companheiro, um apoio, tem, apoio, vivem algumas dupla jornada. dupla jornada e algumas vezes até saem do seu estado, né, o seu estado de origem para vir trabalhar no Rio de Janeiro ou um outro local e ali a igreja é muito importante para isso. O congregar, o estar numa comunidade local, onde você possa ser assistida, você possa ser abraçada, possa ter pessoas que comunguem com você a mesma fé, que falem a mesma linguagem, né? Mas que principalmente tenha Deus como centro, né? O Senhor Jesus como centro. Que seja um local onde a palavra É aplicada. seja aplicada. Porque a gente não pode se enganar achando que todos os locais falam da palavra de verdade, né? Mas com sabedoria o Espírito Santo vai te ensinando a estar num local assim, de segurança, né? Porém, nós temos que ter a certeza do seguinte: as pessoas são falhas e que nós temos que ter um alvo. O nosso objetivo é o Senhor Jesus. O padrão do A Senhor solução Jesus. não está na igreja, no povo, está em Deus. Está em Deus. Ali é só um canal, um veículo, né, para Isso, chegar isso. em Porque para que a gente não se não decepcione. criar uma dependência tão grande, né, no homem. Não. Nós temos uma ligação Verdade. direta com o Sim. Senhor. A nossa dependência tem que ser Sim. com Ele, né? Para não se frustrar, né, pastor? Para não se frustrar. E ali você poder receber o cuidado, né? Se aliançar com pessoas que você vai poder expor o seu feio
e ela não se escandalizar, Sim. né? Não criticar. Não ficar- criticar, mas que de verdade dê uma palavra ali embasada na Te palavra de ajude, Deus, né? Que te que apoie. ajude, né? E que possa até mesmo te orientar, se for um caso mais grave, a ir a um psicólogo, uma psicóloga, Sim, né? aos Aos profissionais profissionais capacitados para ajudar. Isso, sim. Hoje as igrejas estão tendo mais esse direcionamento, né? Isso. De que da Graças a importância dos profissionais, do Sim. psicólogo, do fono, da fono, Isso. né? Do assistente social. É muito importante a Sim. igreja ter essa Sim. consciência, né? Sim. Assim, pastora, muito bom a gente abordar esse assunto, né? E nesse assunto, eu quero que se a senhora puder fazer uma gentileza de falar um pouco sobre dentro do lar. Aí a senhora retoma o lar, né? Diminui a carga, a senhora e seu esposo, e se volta mais para a casa. Aí, como é que a senhora encontra a sua casa? O que teve que mudar? Como é que foi essa mudança? Qual foi a experiência dessa volta, desse olhar voltado para a casa? Isso é muito importante. Perfeito, foi ótima essa sua pergunta. Eu, justamente por estar fora, eu não tinha muito carinho, noção. Eu não tinha essa questão de arrumar, de comprarem coisas que enfeitem, esse cuidado. Não tinha isso, né? Meu marido até gosta muito, né, de uma casa organizada, isso. Então eu não tinha isso. Então quando eu volto e quando eu me deparo também agora, de uns 2 anos para cá, que eu estou mais envolvida com esse Ministério da Experiência do Lar, é interessante como o Senhor, ele ativou isso dentro de mim. Que lindo. Ele ativou isso dentro Deus de mim. é perfeito. Eu gosto muito de cozinhar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas eu não tinha muito esse apreço de arrumar de casa, essa coisa, eu achava, talvez achava exaustiva, não tinha. E hoje eu tenho prazer De enfeitar, de arrumar, botar bonito. sabe, esse cuidado. mesa. Isso. É assim, isso tem sido resgatado, graças a Deus. E eu tenho visto que não é mais pesado, é leve. Interessante. Tem se tornado leve. Não é uma coisa que não. te cansa, te enjoa. Eu não acho mais que seja uma coisa assim. Fardo. Um fardo. Cuidar de casa não é mais aquele fardo. Não é mais aquele fardo. Que lindo. Isso eu acredito sim. A mulher ela pode estudar, a mulher deve estudar, a mulher deve querer crescer na sua profissão, mas ela deve também querer estar em casa. Esse prazer de voltar para casa, de encontrar uma casa cheirosa, um lugar aconchegante, por mais simples. Não estou falando de coisas, eu estou falando da simplicidade de trazer harmonia à casa, né? E isso tem sido prazeroso para mim, graças a Deus. Colocar uma mesa, enfeitar a mesa. Sim. Com o que você tem, que você estava falando, ela tem um cuidado de ensinar. Muito bacana. Eu quero depois ceder aí seus endereços aí para as pessoas te buscarem para poder aprender, porque é lindo o que ela faz. Né? Os encontros de mulheres que ela faz. Não é só ela, não. Tem uma porção de mulheres que já sentaram aqui, que veio da Maria, indicada pela Maria. Maria tem uma equipe, uma turma maravilhosa, que é amiga dela, né? Que são irmãs que compartilham dos mesmos trabalhos, né? Que cuidam de mulheres, né? Sim. Acho lindo isso. A Maria, inclusive, ela participou de uma turma minha, né? E foi muito maravilhoso. Ela já participou de várias turmas, várias querida. Coisas, porque o que sentou de mulher aqui já. Sim. Olha, a Maria já esteve comigo no encontro. Nós nos conhecemos através desse sempre encontro, nos né? encontros. Sempre. Foi ali que nós nos conhecemos. Maravilhoso. O encontro de Betânia. E é isso. Tem sido, assim, maravilhoso trabalhar. A gente abrir... Porque uma coisa, que Ângela, que as pessoas às vezes se estranham e perguntam, mas, Ilu, você traz pessoas desconhecidas para sua mesa, para sua casa. Porque vão dentro da sua casa, né? O curso é feito na minha casa. Interessante, coisa linda. Na minha casa. A gente se encontra semanalmente, uma vez por semana, durante 7 semanas. E ali as pessoas uma vai contando para outra sobre o curso.
e Me porque convida, por favor, que eu quero sim. participar. Quando é o próximo? Sim. Já tem ideia? Nós, Tem agenda? nós vamos abrir uma próxima turma em setembro. Mas, ó, por É, favor, mande para mim, eu vou passar meu zap para você, particular, para tá, você sim. me convidar, que eu tô doida para ir para uns encontros desse aí. Aham, Tô sim. sentindo falta. E vai ser muito bom. E também a gente faz o chá de mulheres também em casa, na minha Também casa, gosto também em muito. casa, onde a Muito gente bom. faz, a gente trabalha com mesa interativa, que é uma mesa temática, e nessa mesa temática a gente aborda alguns assuntos, e ali a gente pode ter comunhão, Que pode lindo, maravilha. tratar de alguns assuntos, e é isso. E só traz vigor, né? Só traz vigor. Porque nós precisamos disso. Hoje o ser humano ele está muito isolado, né? Ele se fecha muito com a internet, né? Com o mundo das redes sociais, né? Sim. E acaba que fica disperso o resto, né? E outra coisa também que é importante Esse aconchego. ressaltar esse curso, né, isso que eu faço na minha casa, isso não é só para evangélicos. Ah, não é Não, só é pessoas... toda mulher que queira se reconectar com seu lar. Que bacana! Ali é claro que nós falamos da palavra Do de amor de Deus, do Deus. amor de Deus. Então, antes da inscrição, a gente expõe Explica. que ali vão se falar da palavra de Deus. Mas é acessível a qualquer mulher que queira se reconectar com o seu lar. Nossa, que maravilha. Eu estou mais encantada ainda. Assim, porque é a obra do Senhor. Pastora, eu entendo que Deus salva, Deus liberta uma pessoa porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. E tem muitas pessoas que vivem e não vivem de acordo com o propósito de Deus. Isso é viver de acordo com o propósito. É gerar vidas para Deus, né? É trazer a luz da Bíblia, né? O conhecimento, né? Aquilo que agrada ao Senhor, levar para essas pessoas, essas mulheres que às vezes estão abatidas, né? Quantas que a senhora tem já acolhido na sua casa? Sim. E que outrora poderia estar até distante da palavra de Deus, teria até abandonado se não fosse esses verdade. encontros, né? É, Um pequeno encontro pode... Sim, sim. É o que, na verdade, por exemplo, o chá de mulheres que eu faço, eu posso fazer em outros locais. Eu faço em igrejas, faço em... Aonde nos convidam, a gente vai e faz. Só que a experiência do lar, ele tem algo marcante, que é essas mulheres verem no convívio da minha casa o que eu vivo de verdade. Bacana, né? Então, assim, ser uma mentora significa você viver e praticar aquilo que você fala. Maravilha. Então, ali no meu dia a dia, elas veem como Entram dentro da sua entram casa, da minha casa, vai participam. ver como é que é Sim. de verdade. Né? Isso. Coisa linda. Eu sempre falo isso, porque é muito importante a gente pregar o que vive. E verdade. hoje é o que muitas vezes falta, às vezes, num palestrante, Sim. né? Um coach, um pastor coach, uma pastora coach, às vezes está lá muito bonito, fala lindo, né? Mas é complicado. Mas não tem, aquilo não tem substância. Eu digo que não tem substância, né? Tem que ter substância, tem que estar vitaminado de verdade. É né? verdade. Senão não dá. Muito bem, nós temos ainda, qual é o maior desafio das mulheres cristãs de hoje, pastora? Fala para mim, por favor. O maior desafio da mulher cristã de hoje. É viver o dia a dia com Deus. É ter essa parceria com o Senhor. E viver de verdade o Evangelho. Como você acabou de falar, não é só dizer eu sou cristã, eu sou evangélica, eu frequento uma denominação. É viver de verdade o Evangelho. Tem que ter a substância. Tem que ter. Tem que ter a comunhão, tem que ter o seu a sós com o Senhor. Ouvir a voz de Deus. Fazer as decisões baseadas naquilo que o Senhor... se submeter à palavra, se submeter à voz do Senhor. Porque muitas pessoas falam assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é assim.
Eu posso todas as coisas, mas não Convém não todas as coisas. convém Não me todas as convém coisas. todas as Não me coisas. convém, não é mais a minha estação. Porque eu preciso entender qual é a minha estação. A minha estação agora é fazer a vontade do Senhor, é ter, né, liberdade, porém com responsabilidade. Não, assim, uma coisa interessante. Você tem acesso àquilo tudo, mas nada daquilo te interessa mais. Não, Não tem valor nenhum não para tem, você mais. não tem. A gente não precisa de um É, copo, de uma bebida mais para forte se para alegrar se mais. alegrar, É né? A gente não verdade. precisa. Precisa fumar um baseado para ficar melhor. Não Né? precisa. Não precisa. E nós somos um povo muito alegre, muito É mesmo. festivo, muito, Muito família, muito né? Porque a igreja é uma família. família. É, muito família. E isso tudo é a verdadeira alegria, né? Porque aquela outra alegria, que eu já experimentei isso, é muito passageira. No outro dia a pessoa está triste, tá com dor de cabeça de tanto que bebeu, né? Enfim, é passageiro É demais. verdade. E é isso. Nós vamos ter que agora dar uma pausazinha para chamar o nosso break, nossos comerciais, porque a gente precisa falar dessas empresas que nos mantêm aqui de pé. Muito bem. Roda aí a vinheta, Juliana. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Muito bem, retomando aqui, pastora, é muito importante a gente falar, né, sobre essa lacuna que fica quando a gente precisa crescer. Sim. Materialmente, principalmente, né? Quando a gente tem uma preocupação com o futuro. A Bíblia nos diz, né, que assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Pelo que há vez de comer, de beber, mas a gente anda, mas a gente fica. Quando tem filho, então, que darei para meus filhos? Quero dar o melhor colégio, quero dar a melhor educação. Aí fica, né, correndo, trabalhando, às vezes trabalhando. Tem que trabalhar, porque a própria palavra ensina que o homem precisa fazer valer o seu suor, né, o suor do seu rosto. Muito bem. Mas aqui hoje nós falamos de uma coisa, a senhora veio trazendo para a gente uma reflexão muito importante, que é a moderação, o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio entre a palavra de Deus, o que Deus ensina e o que você precisa preocupar com o futuro, né? Preocupar com a vida, com o que você tem que comer ou com o que tem de beber. É certo que a gente precisa trabalhar, é certo que tem que ser digno do seu salário, né? O trabalhador tem que sim. ser digno do seu salário, mas com a moderação. E eu quero que a senhora faça um resumo disso aí, falando para o povo como deve agir mesmo, sabe? Eu acredito que é possível você pensar em algumas profissões que não tomem tanto o seu tempo. É Boa possível. dica. Existem algumas profissões que você consegue. Principalmente a mulher, né? A mulher, no caso a mulher, caso, a né? mulher. No caso a mulher. Eu lembro que o pastor Jamie Camp, ele fala num dos seus livros, que ele diz assim, o casal deve estabelecer um tempo em que você precise, por exemplo, queremos comprar uma casa, queremos fazer uma viagem, queremos fazer algo que o casal possa estabelecer uma meta, né? E trabalhe em cima daquela meta, mas que você tenha tempo de voltar rapidamente para o convívio da sua casa. Então, isso também é possível. Que não seja assim algo que seja uma rotina muito pesada, que te roube muito tempo. Que te Porque tome tanto tempo. se você convivendo com muitas famílias, você percebe que os filhos, na verdade, eles querem os pais presentes, né? Quanto mais você tem, mais você vai querer ter. Quanto mais você trabalha, você vai querer sempre mais.
E isso vai fazendo uma roda viva muito grande, né? Uma rotina muito grande. E quando você vai ver o que mais o teu queria, que o teu filho, tua filha, ou, enfim, a pessoa que está com você, era que fosse para uma praça, um cinema, Coisas bem coisas simples. bem simples. Era ter você. Ter você, estar ali, né? Ter aquele tempo. Por isso que eu digo, quando você estabelece o tempo de mesa, você, naquele momento ali, esquece o celular, deixa o celular de fora. Aquele tempo ali é para você perguntar como foi o dia do seu marido, como foi o dia da sua esposa, como foi o dia do seu filho. Porque lá fora tem muita gente querendo tomar o dia. Tanto das crianças quanto do casal, quanto você mesmo que é solteira, você precisa se conectar também com os seus pais, ter ali, né, aquele ambiente favorável para que você se fortaleça, né? E Muito quando uma família importante. bem estabelecida, não tem por que procurar fora, Não vai sentir necessidade não de vai se nada. sentir necessidade, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Muito bem, gostei, hein? Isso mesmo. Então, procurar de repente uma atividade que não tome tanto tempo e que ela consiga Conciliar. conciliar. Muito bom, bem colocado. E hoje tem muita alternativa, né? Se aprende muita coisa pela internet, né? Hoje nós temos a internet que favorece muito, que é uma coisa também que você tem que policiar, Sim. tem que controlar. Sim, é muito bom você ter falado isso, que me lembrou algo também. Você que não trabalha fora, não se sinta não, que você não se sinta desmerecida por conta disso. Porque o seu trabalho dentro de casa, o seu cuidado dentro de casa, ele é muito importante. É no lar que o coração humano se forma. É lá no lar. Então, no lar é que você estabelece ritmo para a vida toda, né? O futuro, né, ele pode ser estabelecido ali, no lar, no ambiente do lar. Preparado ali. Preparado ali. Então, você está preparando, você pode até não trabalhar fora, mas você pode estar preparando um futuro gênio. Um filho gênio. Um filho gênio, alguém que Ou vai um marido fazer, com muito ou um sucesso. marido de muito sucesso. Você está ali. Até tem um ditado, pastora, Correto. por trás de um grande homem tem uma grande mulher, por trás de uma grande Perfeito. mãe tem um Perfeito, é isso. filho, de um grande Sim, filho tem uma sim, grande mãe, um grande sim. pai. E eu acredito mesmo nisso, porque nós falamos sobre a ajudadora do pastor, né? Da importância. Escolha um dia na semana, pelo menos, para estar à mesa. Todos à mesa. Amém. Pelo menos um dia. Colocar a mesa bem posta. Não se trata só de louças. Se trata ali de você ver o cuidado pela sua família, tá? O amor. O amor. O Então, eu não estou carinho. dizendo aqui que todos os dias você vai fazer isso. Se puder, tudo bem. Mas escolha um dia para estarem ali. Você vai ver, existem estudos científicos sobre isso. Como já se fizeram assim estudos científicos de como uma criança consegue desenvolver a sua mentalidade, o seu raciocínio, até pessoas de comunidade carente também, quando se colocam à mesa pelo menos uma vez por semana. Que bênção. É lindo né? isso. Maravilha. É lindo. Então, nós estamos chegando no fim, né, Juliana? Falta 5 minutos. Meu Deus, ainda tem tanta coisa que eu queria perguntar. Mas, pastor, eu quero passar essa caneca. É uma simples lembrança, né, para pastora do nosso programa. Obrigada, né, uma é linda, canequinha é mas linda. de coração, né? Obrigada mesmo. E eu quero pedir que a senhora dê aí suas redes sociais para o nosso público aí. Quem quiser encontrar a pastora, fique à vontade, pastora. Pode. O meu Instagram é Ilusângela mesmo, meu nome. Eu coloco, às vezes, o anúncio dos próximos cursos que eu vou fazer. Mas como é algo assim que tem muita procura, então rapidamente, né, se esgota. Mas eu estou à disposição, se você quiser falar comigo no meu direct, a gente, na medida do possível, a gente atende algumas pessoas. E é Maravilha. isso. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Esse programa é um programa para abençoar você, né? O alimento espiritual que o Senhor traz na sua medida, na sua proporção,
às quartas-feiras, né? É um programa que ele corre de 12h a 1h, justamente ao horário de almoço. Às vezes você está no trânsito, às vezes você está almoçando, às vezes está preparando o alimento, mas que Deus possa abençoar tudo que você for fazer, né? E que esse programa ele sirva para te realmente trazer alegria, esperança, aumentar Amém. sua fé. Esse é o nosso desejo. Pastora, eu estou muito feliz de ter recebido a pastora aqui, Obrigada. falando de assuntos tão importantes e atuais, porque essa dificuldade acontece muito hoje também na vida das mulheres, né? Sim. Essa questão também da união, ser um exemplo como casal, né? A senhora, seu esposo, que é também um grande pastor, e que é possível Deus salvar você e sua casa e Com fazer uma certeza. grande obra, porque a senhora tem exemplo maravilhoso. 2 pastores, 3 pastores na sua casa. Meu Jesus, que honra! Que maravilha, hein? Eu ainda hei de ter. Não, não sei se vou ter um, não, mas eu acredito, né? Porque, assim, do meu filho eu creio que meu filho ainda vai ser um grande pastor, né? Mas ele não mora comigo, ele vai ser lá na casa dele, né? Sim, Que ele é claro. casado, bem casado, minha norinha querida, amada. Meu genro também pode ser um pastor, né? Sim, Na ou casa da qualquer, minha filha, né? desde que Não esteja. vou deixar de Isso. dizer, eu e minha casa servimos o Senhor. Desde É que uma. esteja no propósito do Senhor, não Isso, importa isso. o ministério que a Eu tenho um pessoa, né? netinho também, Então, sim. Benjamin, vai ser um pastor de ovelhas, que eu creio, já estou profetizando Ah, em nome de Jesus. Mas isso é muito bom. Pastor, eu agradeço a Maria, que nos indicou a senhora. Maria, não para não. As mulheres que você manda são lindíssimas, são maravilhosas, com conteúdos maravilhosos, com experiências com Deus maravilhosa. Maria, continua, por favor. muito Tem sido obrigado também muito por estar aqui. importante. Eu Essa agradeço. casa é Sim, sua. obrigada. Me convide, por favor, em setembro. Eu vou esquecer, mas eu vou passar meu zap. Eu quero ir em todos que eu puder. Achei maravilhoso. Até umas outras mulheres também que tiveram aqui, também, que é também do seu hall, que também fazem também, já, isso já está se duplicando, multiplicando, né? Sim, E as pessoas estão fazendo outros encontros, né? sim. Eu achei assim interessante. Um projeto de Deus que está alcançando muitas mulheres, né? De abrir suas casas para poder receber, acolher. É muito lindo. Já outras que tiveram aqui também fazem a mesma, uma proposta diferente, Sim. mas Deus tem abençoado. Empreendedoras têm vindo aqui e eu sou muito feliz com isso, porque para a gente é uma honra. Testemunhos que vêm de verdade, né? Deus tem trazido pessoas sérias, com muito relacionamento com Deus. Isso para a gente é muito importante, porque nós temos um compromisso nesse programa de falar a verdade, de trazer a verdade para você do que Deus tem feito. Pessoas simples estavam no anonimato, algumas nem tanto no anonimato assim, outras mais, mas o Senhor tem honrado esse programa e eu agradeço muito a Deus por estar aqui, né, entrevistando. É uma honra para mim, muito Eu que grande. agradeço. Deus tira a gente lá do meio Obrigada. lá da malhada lá, Sim. né? E bota onde ele quer, né? Fazer o que ele quer. Eu só tenho que agradecer a produção, agradecer as empresas que nos patrocinam, né? As nossas redes sociais no YouTube, podcast Fala Comigo Deus, né? No Instagram, no TikTok, os demais aí, é Fala Comigo Deus Cast, não é isso, Juliana? E acertei de uma vez. Oh, meu Deus. E das patrocinadoras aí, tem aí no rodapézinho aí, que ela bota aí para vocês sempre. Gente, eu tenho que terminar esse programa com tristeza, porque a gente ficaria aqui uma tarde inteira, Verdade. né, conversando, porque é muito bom falar das coisas de Deus, daquilo que Deus tem feito. Quero também agradecer as igrejas, a sua igreja, a minha igreja também, que também nos ajuda a chegar nos ajudou a chegar até Amém. aqui. Amém. Fez com que nós estivéssemos aqui hoje, podendo falar da palavra. Nossas igrejas que têm ensinado a palavra. As nossas escolas dominicais, tem escola dominical na sua igreja? Sim, Muito importante, né? sim. Nós temos todos os domingos, nós somos da congregacional,
Exatamente, do Encantado. Tivemos uma festa maravilhosa agora, nesse mês aí, durante o mês aí passado, e uma bênção. A igreja tem muitos eventos, né? Agora estamos para ir num chá agora, num café, reunir sempre tem muitas atividades, né? A igreja proporciona isso é muito bom, né? Família, Sim, né? sim. Porque a nossa família é tão agradável ficar entre os irmãos. Mas, é claro, não negligenciando a família. Perfeito. Né? Minha família é grande, eu tive agora, há pouco tempo, fazendo uma viagem para ver família. Família, Deus falou, vai ver sua família. E eu fui 27 anos que eu não revia a minha família e fui obediência a Deus. Tirei férias para visitar a família. Fui orar. Falei, gente, eu fui fazer a obra, porque entrei numa casa, orei. Fui para outra orar, fui para outra, um tá com câncer, outro tá com não sei o quê. E aí eu falei, Senhor, eu tô aqui fazendo a tua obra mesmo, tem jeito. A gente não descansa, né? Cristão não descansa. Muito bem, vamos encerrar. Eu quero que a pastora, se puder ler aquele versículo, entramos com o versículo e vamos encerrar com esse versículo que eu achei muito importante, de Provérbios, né? Sim. Muito lindo. Amém. Provérbios 24, de 3 a 4, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens, preciosos e desejáveis. Maravilha. Então, fica você aí com esse versículo, volta lá na palavra, dá mais uma lida e continue lendo a palavra, continue orando, fica firme na fé, porque Jesus vai voltar a qualquer hora e você vai ser, arrebatado com o Senhor. Beijo para você, mulher, para você, homem, criança, jovens, todos que estão nos assistindo. Deus abençoe, pastora. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem na paz. Juliana, obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada, Flávia. Até quarta que vem.